Olá, queridos alunos. Hoje eu trago um vídeo um pouco diferente, tá? Esse vídeo aqui, ele é um vídeo que alguns seguidores pediram para mim e eu tô liberando aqui um vídeo que ele faz parte do curso de IoT, tá? Que é o curso que eu tô desenvolvendo, mas como já estava pronta essa aula, eu vou deixar livre aqui no canal, tá? O que acontece? Eu vou falar hoje aqui de multitask, tá? Então, multitask, né, é um assunto que ele é muito importante, por quê? Porque muitas vezes você está lendo vários sensores ao mesmo tempo, está escrevendo no display, tudo aparentemente simultâneo, né? E no ESP32 você consegue realmente ser simultâneo. Por quê? Porque ele tem dois núcleos, né? Então, esse sujeito tem dois núcleos, tá? Ele tem dois processadores e cada processador pode ter várias tarefas simultâneas. Então, esse sujeito ele é muito poderoso, E muitos seguidores falavam assim: Fernando, eu tenho que receber dados dos sensores, vários sensores, ainda tenho que, sei lá, medir velocidade, medir temperatura, medir umidade, eu tenho que chegar tudo ao mesmo tempo, tenho que mostrar no display, tenho que ligar e desligar um monte de coisa, como é que eu faço isso? Você tem que dominar multitask, entendeu? Não dá para programar uma coisa profissional sem multitask. E dá para fazer isso no Arduino normal também, né? Embora ele tenha pouca velocidade, o Arduino sofre muito para fazer multitarefa. Você acaba muitas vezes tendo que usar interrupção, tá? E então é muito importante que você entenda isso aqui. Eu vou nessa aula, né? Que na verdade eu estou até regravando, que eu já tinha gravado isso aqui para o curso. Mas estou regravando de novo porque eu quero soltar no canal, né? E aí eu quero fazer umas considerações aí, né? Bom, vamos lá. Isso aqui é o objetivo dessa aula, né? Nós vamos aprender a programar task com FreeRTOS, tá? Então acontece o seguinte, deixa eu só dar uma palhinha, falar a respeito do Arduino IDE. Muita gente pensa que Arduino IDE não é profissional, tá? Então, sim, está bem enganado, é um desconhecimento. O Arduino IDE, vamos dizer assim, o Arduino IDE, ele é um framework, tá? Que, por sua vez, usa o GCC e usa a IDF. Como é que ele usa a IDF? O Arduino IDE, ele já compilou a IDF, tá? E ele encapsulou a IDF nas chamadas wire. Então o que acontece? Qual é o outro jeito? Os caras que usam o IDF, eles usam assim, ó, eles usam o GCC, ainda no ambiente, né, Ming, né, no ambiente emulado do Linux, né? Então eles usam aqui. E o Arduino IDE, aquela telinha da IDE que se enxerga, ela é o framework, ela é uma adaptação para você não ter que mexer em linha de comando no GCC. E muita gente que mexe quando o programa nativo no IDF está pensando o quê? Que o Arduino reescreveu tudo. O Arduino não reescreveu nada. O Arduino está usando sim as lib nativa. E sabe quem é que fez esse porting aqui? Sabe quem fez? A própria fabricante do ESP32. Você pode ver aqui na lib do Arduino é by Expressif, tá? Então, a verdade é programar Arduino. Então, Fernando, qual que é a diferença de programar em DF com Arduino IDE? A diferença é que nesse aqui você vai sofrer pra caramba, né? Você entendeu? Só para instalar esse mardito aqui desse ambiente, que esse ambiente, cara, em 93 eu programava, eu era programador Unix, tá? E só para você ter ideia, cara, de 93 para cá, para esse ambiente da Expressif aqui com IDF puro, não mudou nada, nada. E tem muita gente que acha porque mais difícil é melhor. Não é, né? Então, um seguidor que é engenheiro me perguntou: Fernando, eu posso usar Arduino IDE para programar um produto, para desenvolver um produto profissional? Lógico que pode, porque você está usando a IDF sem saber.
tá certo? Depois eu vou gravar um vídeo, eu já estou prometendo esse vídeo, né? Faz tempo, né? Mas enfim, programação multicore, né? Bom, eu vou falar desses dois core aqui, né? Sendo que ele tem mais um core ainda no Real Time Clock, né? Ligado ao Real Time Clock, o processador Ultra Low Power. Mas eu vou falar disso aqui. Então é aquilo lá, ele possui dois core, né? O Core 0 e o Core 1. E quando executamos, isso aqui é importante, viu, gente? Quando executamos o Arduino IDE, o Core 0 inicialmente não possui processo definido, enquanto o Core 1 possui os processos do loop e do setup. Então é legal isso. De cara, o Arduino IDE usa o Core 1, o outro não usa. Se você não usar task, nada, se você não programar com task, é óbvio, o Arduino vai usar, o Arduino IDE, né, que a gente fala, o Core Arduino vai usar um só, tá? Bom, ele vai usar um core só. Programação multicore. Então aqui, gente, isso aqui é uma função também da IDF, tá? Bom, aqui ó, para saber, né, qual é o core que a sua função está sendo executada, você tem esse aqui, Export Get Core ID. O que ele vai fazer? Aqui ó, no caso ele está retornando o número 1 aqui para mim, né? Então o que eu fiz? Eu quero saber o loop, o processo de loop está usando que core? Simplesmente eu coloco essa chamada aqui, Export Get Core ID, e ele vai voltar para mim, tá? Presta atenção, ele vai voltar para mim o número do core. Então, como a gente disse, setup e loop utiliza o Core 1, tá certo? Bem prático, né? De se entender. Bom, aqui é o seguinte, programa multicore criando uma task, tá? Gente, muito importante que você use esse include. Deixa eu explicar uma coisa aqui. O STM32, o ATmega, ele tem o FreeRTOS, ele tem o multicore, só que é para um processador só. A Espressif, a fabricante do S32, ela precisou pegar o FreeRTOS, fazer uma modificação no FreeRTOS para poder reconhecer dois núcleos. Por quê? Você veja só, você pode colocar 5 tarefas num núcleo, mais 5 tarefas no outro, mais 4 tarefas, tanto faz. Você pode jogar várias tarefas, não pode jogar tarefa demais, não ficar lento, né? Mas ele suporta uma quantidade razoável de tarefas por núcleo. Então, aí que está o poder do ESP32, né? Esse ESP-Task Watchdog.h, esse include, tem que pôr. Aqui, ó, ESP-Task Watchdog init, eu estou dizendo que eu estou inicializando o Watchdog, colocando true ali e 15 segundos é o meu timeout de Watchdog, tá? Eu coloquei lá no argumento da função. Eu desabilitei o Watchdog de hardware porque eu não queria que nesse exemplo o Watchdog de hardware interferisse, né? Que ficasse ligado, porque eu só quero testar o Watchdog de software. E aqui o Xtask Create Pine to Core, essa função aqui, ó, que está bem explicadinha, ó, função que implementa a tarefa, né? Aqui é só o nome da tarefa, o número de palavras a ser alocado na pilha, 10K, né, no caso, e aí esses outros argumentos que agora não vou comentar. Núcleo em que a task rodará 0 ou 1. Aí, nas outras aulas do curso de IoT, eu enfio o pé nesse negócio e mostro lá dentro como é que isso aqui funciona, tá? Mas vamos por partes, né? Vamos por partes para não assustar. E aí é o seguinte, aqui é a função que vai ser executada. No caso aqui, minha task, eu tenho que ser void, tá? E passo um ponteiro para void como argumento aqui, né? E aí é o seguinte, adicionamos eu tenho que ter essa função ESP-Task Watchdog Add. Por quê? Eu estou adicionando essa função no cara que vai ficar olhando se essa função travou. Por isso, o Watchdog Add, eu estou adicionando a uma lista. Eu entro no while true aqui, no while infinito, e que eu fico sempre ESP-Task Watchdog Reset. Gente, em muito blog, em muito local, eu via que o pessoal usava VTask Delay. VTask Delay, você tem que usar VTask Delay para dar tempo de dar um refresh no Watchdog. Não é bem assim. O datasheet da Espressif fala
ele é claro que você tem que usar ESP, task, watchdog, reset. Sabe por quê? Gente, sempre me incomodou, o sujeito esperava milissegundos para poder, quer dizer, pô, você gerava um atraso, vtask delay para quê? Vai gerar atraso dentro da função, está amarrando a função, você está entendendo? Não é. Então aqui, muita gente que usava vtask delay, presta atenção, não é vtask delay, é ESP, task, watchdog, reset, tá? E isso aí eu vi, hein? E até um monte de gringo falando isso aí. Aí como é aquela história, né? Um pega do outro, Você não gosta de ler datasheet? Começa a gostar de ler, tá? Porque senão você não pega, às vezes, a realidade dos fatos, tá? Vamos lá. Programação multicore, criando uma task. Gente, aqui é aquilo lá, de exemplo, né? Função, né? Eu sempre tenho uma função, eu tenho o nome da tarefa, 10k de alocação, né? Esse parâmetro aqui não usei, a prioridade da tarefa, eu botei prioridade de 1, task, referência da tarefa, esse aqui é o identificador da tarefa, tá? E aqui é o núcleo que eu vou rodar, pode ser 0, pode ser 1, tá? Vamos lá, vamos tocando, que eu tenho um exemplo para mostrar aqui, né? Aí, gente, aqui, ó, eu tenho que pôr o ponto H, aqui é outro exemplo, né? Encerrando uma task, tá certo? Aí, o que eu faço aqui? No setup, gente, olha isso aqui. ESP, task, watchdog, aqui já expliquei. Aí eu só desabilitei o watchdog de hardware, né? E aqui, ó, do inicializo serial begin, eu faço um task create bind to core, ou seja, que eu estou dizendo que eu estou criando uma tarefa que chama task 1, tá? E aqui, isso aqui já expliquei também. Aí depois serial print, o task criado, espero 5 segundos, né? E dou um vtask delete. Esse vtask delete, o que ele vai fazer? Ele vai encerrar a minha handle task 1. Você viu? Você viu que eu coloquei aqui, ó, handle task 1, aqui, ó, handle task 1. Vtask, ou seja, eu deletei, ou seja, eu inicializei a task e depois matei ela, entendeu? Por quê? Tem task que você quer rodar de infinito. Tem task que você não precisa rodar de infinito, porque ela está comendo processamento. Então o que você faz? A task já cumpriu a tua função, deleta ela porque pesa menos no processador. E aí, serial print line task encerrada. Aí o que eu faço aqui? Ó? O que eu faço na task 1? Eu adiciono ela no watchdog, né? Depois eu faço assim, serial print line task 1. ESP, task, watchdog, reset, que eu tenho que fazer isso. Aí o que acontece? Vai aparecer lá no monitor serial, ó, task criar, task 1, pum, chega uma hora que ela rebuta, porque eu esperei 5 segundos, e pum, matei. No que eu matei aparece task encerrada, tá certo? Você vê que simplesinho, fácil de entender, né? Mas eu tenho um vídeo que está dentro do curso, que eu aprofundo bastante, eu mostro como é que o processador gerencia dois núcleos, né? Como é que eu tenho uma task que a gente chama de idle 0, que ela gerencia as outras tasks, tá? E é um processo muito interessante, sabe? E profundo. Você precisa entender isso, porque inclusive é a base não só do S32, tá? Você vai programar os processadores da ST, você pode de repente estar programando Freescale, e você está usando FreeRTOS, entendeu? Então vai estar tudo ali. É interessante que quando você tem um conceito, você consegue transferir para outro tipo de microcontrolador, tá? Mas é importante que você tenha o conceito, né? Então é o seguinte, aqui ó, isso aqui é continuando aqui, né? Watchdog Timer Stacks, né? Então todas as tasks, né? Todas as tasks são automaticamente vigiadas por Watchdog e temos que resetar esse contador chamando aí. Lembra que eu falei dessa função, né? Então isso aqui só tô dando ênfase, né? Naquilo que eu já disse. Aqui aqui é o seguinte. Na função setup, inicializei serial e tal, e aí, o que eu fiz aqui? Tem uma função chamada xtask idle task handle for CPU 0. Ou seja, eu estou pegando o idle, né, o código do idle. O que é idle, né? Esse idle 0 é um manipulador. O idle 0, ele cuida dos outros processos, tá?
mais adiante eu vou afundar o pé nesse negócio aí, tá? E aí, esse idle 0 aqui, eu faço um teste aqui. Eu verifico se ele é igual a null ou se o ESP task watchdog delete idle 0 é diferente de ESP ok. Se qualquer um desses acontecer, eu coloco assim, falha ao desabilitar o watchdog do core 0. Essa função aqui desabilita o watchdog do idle 0. Como o idle 0 cuida de outros processos, não acho aconselhável desabilitar o watchdog. Mas existe necessidade disso para os outros idle. Idle 1, idle 2. Calma, não precisa ficar apavorado com isso aqui, tá? Porque depois eu afundo o pé nesse negócio, aprofundo mesmo nesse negócio aí. Aí aqui, ó, mostraremos um exemplo como passar uma variável por parâmetro e é possível também passar uma struct ou até mesmo um objeto, tá? Então, aqui é o seguinte, ó, setup, né? A mesma coisa que já falei aqui. Aqui, variável que será enviada por parâmetro. Aí eu coloco assim, xtask create parent to core, que é a função do FreeRTOS que cria uma task, minha task, tal. E aqui, você viu que eu tenho o ponteiro void lá? Então, o nome desse, ó, void, asterisco, isso em linguagem C chama cast. Eu passo um cast de endereço, que é o e-comercial, endereço de número, e vírgula 1, vírgula null, vírgula 0, porque no core 0 aqui, tá certo? Prioridade 1. Aí enviamos o endereço da variável para void, né? Tá certo? E aqui, ó, ele recebe o número, ó, tá vendo? Por isso que, muitas vezes, em função de linguagem C, acontece isso, de o argumento ser void, porque você não sabe que tipo de argumento que você vai passar um double, se você vai passar uma estrutura, um objeto. Quando você não sabe, você põe um void, aí ele fica aceitando vários tipos de endereçamento. Aqui eu tenho que adicionar task na lista, tá certo? E aqui eu estou recebendo, ó, eu pego que número, eu estou declarando o número, né? É igual, aí eu uso outro cast, eu estou dizendo. Por quê? Porque como ele passou void lá para mim, eu estou fazendo um cast de int, ou seja, eu estou forçando aquele endereço lá ser entendido como um int. Se fosse float, eu colocava float aqui dentro, porque podia ser float o meu argumento. Gente, deixa eu falar uma coisa. Quando eu comecei a fazer o curso, eu pensava que mais da metade dos meus seguidores eram avançados. Outro dia eu fiz uma enquete aí, eu percebi que não. A maioria dos meus seguidores são de seguidores com um nível de programação básico. Então sim, lá no curso eu vou falar de ponteiro, tá? Eu vou falar de classe, eu vou ter que entrar um pouco no detalhe do C, do C++, porque eu percebi que isso é óbvio para mim ou para muito usuário avançado, mas não é óbvio para, às vezes, o usuário médio para baixo, né? Então vou ter que falar um pouquinho disso, tá certo? Bom, continuando aqui, então você viu, né, como é que eu passei. E tem um detalhe, né? Na hora que você vai dar print line, você precisa transformar o cara em string. Então eu coloco string número. Eu preciso pegar o cara que era um int, transformar em string, né? E no caso porque string já é um objeto do C++, né? E aí do Arduino. Então aqui eu faço isso. E eu entro no while infinito, que vai ficar resetando o watchdog para ele não estourar, né? Para ele não travar lá, não resetar. Bom, agora é o exemplo, tá? Bom, continuando aqui, né, no nosso exemplo, assiste aí o vídeo, né, desse programinha funcionando, que é um programinha multitask, 2 tasks aí. Assiste para você entender bem o exemplo, que eu vou falar depois do código-fonte, tá? Pessoal, esse daqui é a nossa montagem. Vocês podem notar que a task do LED verde é a cada 100 milissegundos que ele faz piscar. O LED vermelho é a cada 1 segundo, tá? 2 resistores só ligados aqui, né? Na montagem bem simples. E a cada 10 segundos ele rebuta o ESP, por isso que dá essa apagada aqui, entendeu? A cada 10 segundos apaga. E aqui o pisca, eles estão assíncronos, né? Cada um está numa sincronia própria, né?
tá certo? Isso é bem interessante. Então essa aqui é a montagem aí de hoje. Ok, vamos tocando aqui, né? Aqui são os recursos usados, você viu, bem simplesinho, não tem nem que falar. Montagem, né? Montagem também simplesinha de tudo. Bom, fluxograma do código, vamos lá? Gente, setup, inicialização, né, da serial, configuração de pino, criação de task 1, criação da task 2, acabou o setup. Aí eu entro no loop o seguinte, início, passaram-se 10 segundos, se sim, eu dou ESP restart, se não, volto para o início. Só fico fazendo isso, é simples, né, o loop, né? Aí o que eu faço, gente? Crio duas tasks. Inserção da task na lista do watchdog, watchdog reset, mudança de estado do pino LED verde, espero 100 milissegundos. Espero 100 milissegundos, reseto e vou para o watchdog reset. Mesma coisa, ó, faço igualzinho, detalhe só que eu faço para o LED vermelho. E aí eu mudo o tempo, né? Eu mudo para 1 segundo. Então, enquanto um LED pisca 10 vezes, o outro pisca uma vez só. Isso de forma assíncrona, cada um independente do outro, né? Lembrando que se você colocar eles no mesmo loop, eles ficam síncronos, eles ficam sempre no mesmo tempo, né? Sempre vai ter a mesma cadência, não é que eles ficam no mesmo tempo, mas eles vão ter a mesma cadência. Funcionamento, né? Então eu tenho duas tasks, né? Uma no core 0, né? E também o loop no core 1, né? Aí eu pego a task 1, LED verde, e faço ela piscar 100 milissegundos a 1 segundo, né? E o loop, né, é encarregado de iniciar o ESP em 10 segundos após sua inicialização. A saída do monitor serial, né, é feita de acordo com a imagem abaixo. Então aqui a captura do monitor serial, né? Você vê, ele vai fazendo a contagem regressiva, pum, restart, tá? Bem simplesinho, né? Mas é didático, a ideia é você entender. E muita gente já quer sair fazendo automação e blá 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 e não sei o que, mas não tem jeito. Tem que aprender a programar multitarefa, gente. Isso aqui não tem como você escapar desse negócio, entendeu? E aí, ESP Task Watchdog, né? Tem que declarar isso aqui. Eu estou definindo os pinos aqui, defino 10 segundos aqui, a variável auxiliar do loop e também a variável auxiliar de tempo, né? Setup, aqui eu já expliquei, inicia o watchdog init, né? Serial begin, aí eu já ponho 115 e 200, ponho em output os dois LEDs, porque é a saída, né? Serial print line, também eu pulo uma linha, coloco os dois LEDs em low, né? As duas saídas do digital write lá, né? Aí eu dou start em 3 segundos, né? Aí, o que eu faço? Eu crio task LED verde, né? Eu crio essa task e eu jogo ela no núcleo 0, tá? Isso é importante saber. Eu pego a X-Task Create, eu crio o LED vermelho, eu jogo na task 0 também. Note que essas duas tasks concorrentes estão aonde? No mesmo núcleo, ó. Tá no núcleo 0, tá no núcleo 0. Então, no núcleo 0, eu tenho duas tasks. A do LED verde e do LED vermelho, e tem uma task aqui rodando o loop, né? Então assim, a grosso modo, tirando a idle 0, eu tenho 3 tasks aqui. No outro vídeo, depois que eu vou aprofundar, que eu vou explicar como é que o FreeRTOS faz essa mágica. É bonito de ver, viu, gente? É bonito, viu? Ó, aqui LED verde, né? Olha só, que simplesinho que é, né? ESP Task, eu adiciono ela, entro no while true, e aqui, ó, ESP Task, eu dou um reset, e aí o que eu faço? Eu inverto o pino, aí, digital write LED verde, né, que eu inverto o cara e dou um delay de 100 milissegundos, e o cara vai ficar lá fazendo isso, tá entendendo? E aí, Task LED vermelho, né, ESP Task Watchdog Edge aqui, né, para colocar o cara na lista. ESP Task Watchdog Reset, né, porque eu preciso resetar. É a mesma coisa, inverto o estado do pino, só que aqui eu fico dando o tempo de 1000 milissegundos. Vocês viram aqui, né, fluxograma, né, simplesinho, né.
Gente, aqui o loop, o que eu faço? Variável recebe o tempo decorrido em segundos, né? Então, isso daqui é o tempo, o tempo do momento, menos o tempo que eu iniciei dividido por 1000, né? Dá em segundos. E aí eu faço assim, se os segundos for maior ou igual que o segundo do restart, aí eu faço lá, restart. E aí o ESP, com o método ESP.restart, reinicia o ESP. E aí exibimos em segundo o tempo restart. Exibimos de segundo em exibimos de segundo em segundo o tempo de restart para o ESP reiniciar. Isso aqui é aquela contagem regressiva, né? É só isso que eu faço, contagem regressiva aqui, tá? Gente, fim. Então, é o seguinte. Eu resolvi dar uma palhinha, mostrar um pouco do curso que eu estou fazendo. Tá certo que antes de eu entrar nesse assunto multitask, eu vou ensinar a programação C++, que eu percebi que boa parte dos seguidores não são exatamente proficientes em C++. E às vezes C++, o mesmo C puro, por exemplo, eu percebo às vezes uma dificuldade dos seguidores com ponteiro. Você viu que eu usei cast ali, tinha ponteiro void, que depois, né, eu forço um cast, e eu percebi que 46% dos seguidores se consideram básicos em programação e não tem jeito. Eu recebo e-mail direto assim, ó: Fernando, você não me ajuda com a programação? Porque eu consigo fazer o circuito, mas a programação... Então deixa eu contar um negócio. O circuito hoje é tudo bloco, né? Tudo bloco, a não ser que você mexa com eletrônica analógica, aí a coisa pode complicar. Mas a maioria dos circuitos são blocos ligados por I2C, SPI, UART, I/O digital, então são blocos. Então o circuito digital, gente, ele é 5%, tá? 95% é programação. Então não tem jeito, não vai ter como escapar desse negócio, ou você não está no século 21, entendeu isso? Eu quero agradecer, né, o apoio aí que eu tenho recebido dos canais, né, aproveitando para dizer assim que se você for membro, você vai receber, aqui embaixo está escrito seja membro, embaixo, você vai receber vídeos legais, vídeos bem interessantes. Tem um vídeo que eu vou soltar agora no Clube de Membros, muito relevante, que o título é o seguinte: como competir com indústrias gigantes, tá? Tem muita gente que fica apavorada, acha que os gigantes vão destruir você se você criar um produto. Então ali eu tenho uma estratégia, como é que você faz para competir com os gigantes da eletrônica, tá certo? Bom, o que eu queria falar isso era hoje, e até o próximo vídeo.